Já que estamos nessa segunda-feira, vamos repercutir aí uma matéria publicada pela Folha de São Paulo nesse domingo, que mostra que um depoimento dado à Polícia Federal e uma planilha apreendida em uma gráfica sugerem que o dinheiro do esquema de candidatos laranjas do PSL em Minas Gerais foi desviado para abastecer por meio de Caixa 2 as campanhas de Jair Bolsonaro e do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ambos filiados ao partido. A reportagem da Folha é baseada em depoimento de um ex-assessor do ministro do Turismo, APF, e uma planilha apreendida nas investigações. Bom, investigação, né, está ocorrendo ainda sobre esse caso. A Folha trouxe esse tema à tona. O Jair Bolsonaro até já se manifestou contrário, acusou a Folha de estar fake news, sendo contra ele. E aí, o que nós vamos ter de concreto sobre isso, meninas? Olha, de concreto, realmente não sei. Diz que vai ser aberto um novo inquérito aí, que não se sabe exatamente quem vai estar na mira, mas assim, eu tive sentimentos diversos com essa matéria. A primeira que eu tive, o primeiro sentimento foi, poxa vida, né? Isso poderia explicar o fato do Marcelo Álvaro Antônio, o Antônio Álvaro, tá até hoje no governo, sem que o Bolsonaro tivesse cumprido com uma das promessas dele, que é de não manter corrupto no seu governo. Né? Eu falei, bom, aí ele poderia estar na mão desse cara e não vai demitir nem quando foi indiciado, nem agora que foi aceita a denúncia, né? Aliás, que foi denunciado, e nem se for aberto processo, porque o cara tem todo mundo na mão dele. Essa foi a primeira sensação que eu tive. Aí eu li a história do cara que tinha colocado essa cruz aí nas costas do presidente, acusando ele de ter fraudado, de participar da fraude, de uso ilegal de dinheiro de campanha. Aí eu já achei aquele cara meio estranho, assim. E estou aguardando o resto o desenrolar das histórias. Muito triste com o Sérgio Moro ter vindo em defesa do Bolsonaro da forma que ele veio. Achei que foi mal, muito mal. E vamos aguardar. É isso que a gente tem que fazer agora. Rose. Pois é, eu acho o seguinte, em relação a essa história da Folha, eu concordo, assim, de manhã Zezé falou agora sobre a demora do Bolsonaro em tomar uma decisão em relação ao ministro, porque o que era esperado do Bolsonaro e que já caiu por terra, de que não há combate à corrupção, é de que toda vez que houvesse algum tipo de denúncia que pudesse colocar na berlinda um ministro ou alguém do governo, ele tomaria uma decisão imediata. E não havia explicação para ele fazer isso em segurar esse ministro. No entanto, eu também não aposto todas as minhas fichas nessa denúncia, porque o ex-assessor do ministro, ele disse que ele ouviu falar que poderia ter sido utilizado o dinheiro. Então, o que cabe agora à Polícia Federal, que eu espero que ela faça, ela disse que já vai fazer. Abre investigação, investiga, para ver se realmente o dinheiro foi utilizado na campanha do Bolsonaro. Se tiver culpa, ele responde. Se não tiver, ele não responde. Mas, de qualquer forma, eu não tenho tanta assim, certeza em relação à fala desse assessor. Por outro lado... desculpa, gente. Por outro lado, eu também acho que a reação do Bolsonaro foi muito virulenta. Ele não admite que você fale nada contra ele. Mas o secretário foi assim, sempre né? foi, mas ele tenta desqualificar, ele tenta dizer que está se perseguindo. Ele é vitrine. E como vitrine, ele tem que estar preparado para responder esse tipo de coisa. E a situação dele está ficando complicada, porque esperava-se um comportamento diferenciado dele e ele não tem sido combativo na corrupção. Então, outro que ficou mal nessa história foi o Moro. Porque o Moro foi para o Twitter para poder defender, dizendo que estava tudo certinho. E os próprios procuradores da Lava Jato disseram assim, primeiro, que ele não tem acesso ao processo. E segundo, que ele não tem que sair fazendo defesa sem antes ser investigado. Espera investigar para depois você saber se tem culpa ou não. Agora, não há dúvida de que houve problemas na campanha eleitoral do PSL de Minas Gerais. Que houve fraude, que houve... Há indícios muito fortes disso. Muito fortes. Então, assim, agora, né, Zezé? Tá na berlinda.
Bolsonaro é suspeito, mesmo assim, mas eu sempre coloco. Eu não tenho tanta convicção em relação à fala do ex-assessor, entendeu? Você achou um pouco forçação de barra? Eu achei um pouco forçação de barra para poder colocar o Bolsonaro dentro dessa história. Mas pode ser que eu esteja enganado. Porque o centro da história sempre foi o ministro, e o questionamento era por que o Bolsonaro mantinha o ministro ainda, mesmo ele com indícios, agora com a denúncia da Polícia Federal, né, sendo indiciado, e ele disse que vai manter. Bom, eu já ouvi dizer, eu estava vendo esse final de semana, disseram que ele ia manter o ministro porque teria sido o ministro que teria indicado a Santa Casa, onde ele tomou a facada, e que por isso ele teria como se fosse uma dívida de gratidão com o ministro do Turismo. Aí eu já não sei. Aí... Mas era o único lugar que tinha para o homem ser atendido. Gente, aonde que ele ia ser atendido? É o único hospital. Ele levou uma facada, ele ia para onde? O único hospital lá de... Como é que chama? Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. Nessas horas você acha justificativa para tudo, né?